Agora, conversar aqui com o professor André Paz, está aqui do nosso lado, até a gente conversava aqui sobre a nossa querida amiga Ellen, né? Está aí com a sua filhinha Maria Helena, né? E está também cuidando de um CA. Hoje é dia que ela viajou a Limoeiro do Norte para exames, né? Continua no seu tratamento. E ela é de uma fortaleza incrível. Conversava com ela ontem à noite, inclusive pelo Zap. Quase todo dia eu não faço muito porque eu acho que estou perturbando o sossego dela, né? Mas a gente fica naquela vontade, naquele desejo de estar com ela, conversando, brincando, se divertindo e passando aquela energia positiva. Recebi aqui um casal de pastores, inclusive, que pedia que a gente levasse a ela a mensagem que eles estão em oração por ela também, né? E a gente estava aqui falando, dizer que a fortaleza, o desejo, a vontade e a fé em Deus para que ela possa se recuperar o mais breve possível, para estar aqui junto de nós e da sua família, não é isso, André? É isso aí. Um abraço a você, meu amigo, muito boa tarde, vamos nós conversar aqui sobre leitura, né? É isso aí, boa tarde, né? Boa tarde a todos os ouvintes, e quero dizer de antemão, né, para ela contar com nossas orações, com certeza precisa da oração de todos nós. José Bento, meu filho, e Márcia estão assistindo também, quero mandar um abraço. Que beleza. Tem quantos anos ele? José Bento tem 6. 6 anos. Tem um aninho a mais que a minha netinha Ana Vitória. O José Bento é meu laboratório de literatura, assim, porque eu sempre estou na sala de aula falando com os alunos, a gente traz a teoria, mas também traz a prática, né? É verdade. Ele gosta muito. Esse negócio de leitura, né, ultimamente a gente tem visto que as pessoas leem muita coisa e rapidinho via celular, né? Mas também ainda muita gente que gosta do físico, né? De pegar o livro, poder ler alguma coisa, sentir história. Havia, inclusive, uma secretária, não, diretora de cultura do governo do estado, ela até já é falecida. Uma vez ela teve aqui no lançamento de uma feira do livro da leitura, ela dizia, e ela disse isso, nunca mais esqueci, ela dizia assim, quando você pega um livro e começa a ler, é uma viagem que você está fazendo. E realmente, né? Eu iniciei uma leitura aqui, vários depoimentos de agentes comunitários de saúde, desde a implantação em 87, até uma sequência. Rapaz, aí cada um dos agentes de saúde vai contar a sua história de como foi a implantação, de como eles trabalhavam, de como eles se preparavam. Aí, olha, a gente imagina, ele está andando nas comunidades, pesando os meninos, dando soro caseiro. Então, você faz e outras mais, como, por exemplo, bem colocado em livros, né? E assim por diante, né? Então, o livro, ele é fundamental para mexer. Além de ser laboratório, é também uma espécie de terapia que a gente acaba fazendo, né? Exatamente. E essa proposta que a gente tenta trazer para a escola, justamente que, como você estava falando no episódio anterior, os municípios têm avançado cada vez mais na alfabetização, né? E aí a gente tenta fazer esse trabalho de que, junto com a alfabetização, que é ali decodificar as letras, entender essas regras, né, do nosso sistema de escrita, tem também o letramento, que é saber utilizar essa escrita, né, tanto para se expressar, como também absorver toda essa cultura, né, outras vidas, né, como você estava falando aí, quando tem uma narrativa de uma pessoa, uma biografia, uns relatos de experiência, né. Então, uma coisa que a gente fala é que a literatura, ela precisa ser vista, para a gente conseguir alcançar esse nível de que as pessoas queiram ler mais, esse encantamento. Isso. Porque se a gente leva para as crianças só para cobrar, a criança já não lê com aquela sensação. Isso. Mas se, por exemplo, se eu pegasse o livro, talvez se eu não conhecesse a autora que você falou, e eu pegasse o livro, talvez eu folheasse, mas agora que você falou isso, das vidas, é um despertar, já é um despertar, porque eu já fico imaginando, o que será que ela vivenciou, o que será, que vida será que ela impactou ao conectar um médico com uma família que estava precisando, e aí a cabeça da gente complementa as histórias, isso. né? Então a ideia é que
a gente possa perceber a literatura como algo vivo. É a mesma coisa que acontece com os filmes, né? Desenho animado, uma série e tal. Se alguém não te disser alguma coisa daquilo, não desperta, você vai passar pelo Passa título, batido, né? é. Mas aí quando alguém diz, não, isso fala disso, isso faz uma viagem assim e tal, aí você já quer As também referências, estar ali indicações, observando, né? exatamente. Agora, eu estava vendo aqui, inclusive, a temática que foi colocada pela produção, dizendo assim, do ler por obrigação ao prazer pela leitura. Nós estamos conversando com a Paribe. Eu queria que você começasse a colocar para a gente sobre isso, da questão da obrigação à questão do prazer de ler. Pronto. Então, assim, nós temos que ter essa sensibilidade, né, de entender que a literatura, ela não está só na escrita. Você citou a ideia dos filmes, tem a contação de história, isso. Tem o nosso tio, nosso avô, que antes de conversa, todo mundo ficava ali atento, né? E eu tenho tio ele contar a história, você fica ali, ele consegue cativar do menorzinho até o idoso. Era o narrador. Um narrador, contava, né? Contava com um mínimo detalhe e até o jeito da voz era... Que você, para escrever, você tem dificuldade de escrever com a qualidade com que ele conta. Isso. Porque ele dá aquela pausa, ele, né, dá aquela rima no final. Não consegue, né? Riqueza grande está ali na oralidade também, e às vezes ela tem sido negligenciada. Porque essa paixão de saber da vida do outro, que a fofoca tá na moda, nunca cai da moda, né? Isso. Então, assim, nós gostamos de saber como é a outra vida, como que as pessoas, os outros lugares, isso. As outras culturas, tudo isso. Às vezes aquele exemplo também é bom porque às vezes a gente está numa dificuldade e ouvir uma história de alguém que se superou, aí já ajuda a gente a superar também, né? Exatamente. E aí, essa ideia de letramento, de prazer, é justamente quando eu consigo ir absorvendo isso. Mas aí eu sempre cito também de quando eu estudava e tinha um certo pavor quando a professora perguntava o que o autor quis dizer. E eu me sentia uma pessoa totalmente, né? Porque não sabia quem era o autor, não sabia. A gente pensava, né? Logo assim, Deus queira que ela não me pergunte sobre isso. Né? E aí caía, não tinha jeito, não, né? E hoje eu combato muito isso. Por quê? Porque é necessário ter um letramento, saber o contexto, saber um pouco da... Então, assim, uma coisa, se eu te conhecer há um tempo, e você fala, gente, é importante a educação para nós. Beleza, eu vou lembrar o Bilal, uma referência lá da rádio. Se eu vejo uma pessoa lá no final, não sei, no interior do interior, né, não desmerecendo, mas ou um parente meu, o que ele disser, não sei o que, educação, pela pessoa, eu vou saber o que ele está querendo dizer sobre educação, e pela outra pessoa, eu vou saber que são a mesma palavra, mas significado diferente, porque eu conheço o contexto e conheço a pessoa. Então, esse contexto, a gente também chama de letramento. E ele não se dá só pela leitura. A leitura é, de certa forma, o mais rico. Mas a gente precisa dar acesso a todas as outras formas para que as crianças possam ir se encantando, inclusive com as indicações, inclusive com a nossa forma de se comunicar. E aí sim elas vão perceber que há uma fonte inesgotável dentro do texto. Certo. Mas enquanto isso, a gente pode dar várias outras referências, como, por exemplo, a novela e o filme que às vezes as pessoas assistem e só descobrem quem é o vilão e quem é o antagonista, quem é o protagonista. E se você vai olhar uma crítica, né, de um filme, de uma novela, você vai ver vários outros contextos ali históricos, vários detalhes que o autor pesquisou, que o autor anotou, que o autor teve que treinar os atores, né? Treinar os tiques ali, o sotaque, né? Isso. Então a gente, por exemplo, antes tinha uma caricatura das falas, sobretudo do Nordeste, né? Isso. Agora tá tendo uma lá de Goiás. E aí
já tem um cuidado maior para não ser tão caricato, né? Às vezes eu percebo que alguns, que eu também morei lá, eu percebo que alguns autores dão uma escorregada ali, né? Aí às vezes minha esposa pergunta, André, mas não tá sendo caricato demais? Eu falei, não, minha madrasta fala desse jeito aí. Ela é do interior, ela fala desse jeito aí, né? Isso. Então isso é Agora, interessante. A leitura muitas vezes ela é associada à obrigação escolar. E como é que a escola pode resgatar esse prazer de ler? Encantar, né? Então o professor ele precisa ser o primeiro encantado. Ele tem que estar encantado com a leitura, né? Então esses dias eu levei meu filho para a sala para mostrar para ele, né? Não foi nada combinado, ele estava riscando no quadro enquanto eu explicava para o pessoal. Eu falei, olha gente, como que a gente encanta? Um aluno perguntou, professor, mas às vezes a gente vai ler para a criança quer dormir. Como que a gente lê para encantar? Eu peguei minha garrafa d'água, aí pisquei para eles com o olho que meu filho não visse. Eu falei, ó, presta atenção. Gente, vocês sabiam que essa garrafa, ela foi de uma bala de canhão? Meu filho parou de escrever e já olhou assim. Aí eles perceberam que, assim, é a nossa criatividade, é sair do comum. Então as crianças gostam de sair do comum, e a ideia de narrativa é justamente sair do comum. Porque a criança ela está descobrindo. Está descobrindo e ela quer ver coisas diferentes. E aí, quanto mais você cria, mais... tanto que tem músicas que usam muito para o infantil, né? Que o despertar é justamente isso, aquela coisa bem fantasiosa, que ele vê várias nuances. Eu vejo criança, eu passei com uma neta em frente à Igreja do Bonfim, pela Rua Grande. Aí ela vinha, quando chegou em frente à Igreja do Bonfim, ela olhou e disse, olha um castelo, será que mora uma princesa aí, vô? Olha aí, que legal. Se você embarca, aí a história rola. Aí a história rola. Aí, quer dizer, alguma coisa ela viu dentro de uma sala de aula, com alguém explicando para ela alguma situação nesse sentido, e ela já começa a viajar e a criar histórias. Né? Exatamente. E toda hora é hora de história. Né? Toda hora. Eu falava muito para os meus alunos quando eu dava aula no ensino fundamental, hoje eu não dou mais, mas eu falava, gente, existe uma diferença entre eu contar para vocês, o professor André saiu de casa e veio para a escola. Isso não tem graça. Mas se eu falar, professor André saiu de casa, encontrou um dinossauro com cara de galinha e pata de cavalo, aí você já, entendeu? A criança, como é que é isso? Como é que... Então é esse encantamento que a gente precisa ter. E que a literatura clássica vai dar, com certeza, mas ela precisa, para chegar na literatura clássica, eu tenho que ter uma leitura de mundo anterior muito grande, né? O Paulo Freire dizia que a leitura da palavra, ela é precedida, né, pela leitura de mundo. Ou seja, primeiro a criança, quando ela chega na escola, ela já sabe várias coisas do mundo. Aí para depois ela ir para a palavra. E se eu não mostro que a palavra está nessa leitura de mundo dela, se eu não mostro que a palavra é para favorecer, porque quantos de nós falar, eu odeio português, eu não sei fazer redação, mas bota na roda de conversa, não vai falar? Até, quando você fala isso, eu estou me lembrando aqui de uma história de Jesus. Nós estamos bem próximo da Semana Santa. Sim. Aí, se você for analisar a história de Jesus, ele era muito disso. Ele não tinha aquela história de chegar e falar um texto longo ou começar um discurso e se alongar. Não. Aí, por que as pessoas acompanhavam tanto ele? Porque ele usava parábolas. Ele usava histórias para poder exemplificar para as pessoas e aí chamar a sua atenção. Naqueles idos de mais de 2.000 anos, ele já usava essa técnica para poder chegar às pessoas através da sua narração. Né? O excesso de análises técnicas pode afastar os estudantes da literatura e como equilibrar o conteúdo à experiência? Pronto, aí a primeira, né, da questão de afastar. Da literatura. Nós temos que dar esse acesso para a criança a partir de diversas formas que sejam mais atraentes, porque vou te dar um outro exemplo que eu dou muito na sala de aula. Minha terra tem Palmeiras, onde canta Sabiá. E aí eu pensava, Palmeiras é um time, né? Sabiá, acho que já vi falar, mas não sei. E aí Gorjeio, o que é Gorjeio? Então era muito distante da minha. É lindo o poema, mas eu preciso ter toda uma estrutura, um conhecimento, né? Quem é o autor, de que época ele está falando, quando ele fala minha terra, por que ele fala minha terra, né? A ideia de saudade, tudo isso eu tenho que saber, uma criança não sabe. Que Palmeira é essa, se é o time, se é o São Paulo, né? Que essa Sabiá. Exato. Então, assim, é necessário, para essa aproximação
da literatura enquanto arte, enquanto encantamento, não ter muita cobrança, porque elas travam. Certo. Né? E a gente começa a provar, né, eu vou colocar aqui entre aspas, para a criança que ela não sabe, que ela não está apta àquilo. Né? Então, outra coisa que eu tinha um pouco de raiva do português, que eu tentava ser aquele nerd, né, CDF, que fala tirar 10 em tudo, e o português, a professora dizia, ninguém tira 10 em português, ninguém sabe tudo português, e aí eu morria de raiva do português por causa da nota e por causa do que o autor quis dizer, né? Então, essa ideia do encantamento é um primeiro passo, porque daí você vai dando condições para a criança ir amadurecendo e imaginando outras coisas, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar na questão do cognitivo, né? O que a pessoa é capaz de imaginar? Aquilo que reúne alguns elementos da vida dela. Então, Jesus, quando ele usava parábola, ele trazia ali para o pescador, para o agricultor, porque daí, a partir disso, a pessoa consegue imaginar, né? Então, por exemplo, tem autores que vão dizer, olha, quando chegaram os portugueses aqui no Brasil, os indígenas não conseguiam imaginar como que era uma caravela, né? Acho que é caravela o nome. Porque não passava na mente deles. O monstro que vem do mar. Então, foge da imaginação. Então, a gente pode extrapolar a imaginação, mas tem que tomar o cuidado de estar ali também dentro de um sistema de significados. A gente vai contar a história para as crianças e diz que ela dorme. Por quê? Porque a pessoa que vai escrever, elas não estão acostumadas. Mas se eu ler o livro, comentar, ela vai perguntar, ela vai questionar, ela vai complementar, ela vai recriar a história, entendeu? E essa vida aí vai sair do tecnicismo. E depois que ela amadurece, aí você pode começar a mostrar, olha, isso aqui que você falou, é um verbo, aqui você usou ele no passado, que você usou no futuro, que a criança já chega com 3 anos na escola, 4, ela sabe falar, ontem nós fomos, né? Alguns casos que ela vai errar. Mas amanhã nós iremos, ou nós vamos, né? Então ela já está conjugando, já está usando a língua portuguesa ali. Agora, quando eu fico apertando demais, aí em vez de eu fazer ela gostar mais, espanta, porque ela vai se sentir cada vez mais. A criança passa vai retrair, 18 anos na escola. E aí ela passa esses 18 anos muitas vezes o professor falando, você não sabe, você não sabe, você não sabe. Você não sabe. Aí você acaba se acostumando achando que não sabe mesmo. Cria uma identidade. Exato. Deixa aqui o meu amigo William Barbosa, está dizendo assim, o professor André Paes é um grande escritor e membro da Academia Aracatiense de Letras, destacando-se por sua contribuição à cultura e à literatura. Para mais um importante passo em sua trajetória é o assumir uma cadeira na Academia do Litoral Leste Cearense, olha aí, reforçando ainda mais seu compromisso com a valorização das letras e da produção literária regional. Uma conquista merecida que orgulha todos nós. O professor William é sensacional. E a gente está junto, né? Na verdade, estamos juntos. Inclusive, né? Exatamente, professor William. Um abraço, William. Obrigado pela tua atenção, pela informação que você me passa depois, vou passar mais para frente essa informação. Uma outra que me colocou a produção, dizendo assim, vivemos na era dos vídeos curtos e estímulos rápidos. Como isso impacta a chamada leitura profunda? Realmente, assim, há pesquisas que isso tem impactado muito, porque nós temos, né, a memória, a questão da atenção também ali, a mais breve, né, e, então, assim, há uma expectativa, uma projeção de que a criança, né, a gente quando já aprende a ler e consegue compreender o que está lendo, que precisa ler pelo menos 5 páginas para depois começar a se aprofundar, a ter uma concentração um pouco mais aprofundada. Então, é uma batalha, e aí, meu povo, precisa de tempo nosso, né, nosso, das pessoas que são referências para as crianças, dos professores, porque essa batalha, eu costumo dizer, olha, gente, se eu falar para o meu filho, você quer assistir ou você quer que conte história? Ele vai querer história. Ele não lê ainda, mas ele já sabe contar a história, ele já sabe interpretar, ele faz a recontação da história, ele faz a interpretação. Então, daí,
para quando ele vai completar, né? Ele já é alfabetizado, mas ele precisa amadurecer, né, dentro desse sistema de escrita, de interpretação de texto, né? Então ele ainda lê ainda na questão das sílabas, né? Soletrando as sílabas. Está começando a juntar nessa. Exatamente. Algumas palavras ele já lê, mas há aquele risco dele ler uma frase sílaba por sílaba. Isso. Sabe ler? Sabe. Mas se o professor não insistir, se o pai, a mãe, o tio, o professor de reforço não insistir... Isso é exercício. Né? Exatamente. Pare. E o que você leu agora? Não sei. Então, volte a ler. E você vai... Fale um pouquinho mais rápido. Aqui é uma palavra. Você não pode falar pata com... Não. É pato, com, galinha. Então, uma palavra é uma palavra. Para ele entender essas unidades. Compreender essas situações. Exatamente. E a frase, ali a oração, também é uma unidade. Depois a gente junta tudo. Isso. Aí ele tem. Eu estou num projeto lá com os alunos que é a alfabetização. E aí tem os métodos. Isso. Então, existe o método aquele que nós aprendemos do, né, a família Babebe Babu, isso, né? Isso. E aí já foram desenvolvidos outros métodos. Não existe necessariamente um melhor do que o outro, mas um complementa o outro dependendo do aluno. Então, existe aquele que vai focar na palavra, aquele que vai formar na família de sílabas, que, né, migram para a palavra, naqueles que vão focar na frase, que a gente chama de sentenciação, e no global, que é um texto maior. E aí pode ser uma cantiga, que geralmente a criança sabe, né, ela já canta ali, sabe a rima, e aí a partir do que ela sabe oralmente, eu vou ajudar ela a entender aquilo dentro do sistema de escrita. E qual é o papel do professor nesse processo? Ele precisa, antes de tudo, ser um leitor ativo ou não necessariamente? Precisa. Blau, eu sou de uma família de agricultores, né? Meu pai, meu avô, e eu cresci com uma culpa muito grande, além de não conseguir tirar 10 no português, de não ter tido acesso aos clássicos. Sim. E aí cresci com aquela, assim, mas os clássicos não... Aí, às vezes que eu tentei ler, né, há 10 anos atrás, eu falava, não consegui pegar gosto. E aí cresci com esse sentimento de culpa, mas a Bíblia foi minha grande literatura, né? Então, eu fui formado inicialmente pela religião do Testemunho de Jeová, que tem um trabalho muito bom, e hoje eu sou católico, né? Mas a minha grande literatura, meu amor para histórias, foi com a Bíblia. Eu não sei se acontecia contigo, a mesma coisa acontecia comigo. Eu ia ler a Bíblia, aí não tem aquele número assim, aí eu lia e incluía o número, né? No meio da história, né? Os parênteses, tudo. Eu pensando assim, mas, meu Deus, como é que esse cara escreveu esse negócio aqui? Com esses números aqui no meio, né? Sim, vai numerando ali. Os versículos. Pra gente depois identificar. É que eu me compreender esse negócio, que eu não entendia como é que colocou tantas letras e tantos números juntos. É igual genealogia. Eu falo, gente, pra que esse tanto de nome aqui? Eu não quero saber. Hoje a gente já sabe que é uma ideia de referência familiar, né? Só entendi porque fui tentando descobrir, porque a descoberta com a leitura é isso. Pronto, exatamente. Vai proporcionando a você... Tem o interesse também da criança. Né? Você entender. Não adianta você pegar uma palavra, você lê uma palavra e depois você diz o que significa. Você tem que buscar o significado para compreender o texto como por um todo, ou uma frase, ou um refrão. Uma outra coisa que eu falo, às vezes a gente é ensinado de que, olha, não entendeu aquela palavra, pula para frente que pelo contexto você vai entender. A escola nunca pode ensinar isso. Não. Isso aí é numa situação em que você não tem como pegar o dicionário, perguntar para o professor, mas na escola... Tem o Goó, exatamente. E o IA nos explica. Isso, que o pessoal às vezes fala que é pai do burro. Eu falei, não, o burro não pergunta. É pai dos inteligentes, os inteligentes que vão pesquisar. Você buscou, né? Porque o burro finge que sabe e vai passando, né? Tem os vários efeitos, né? Exatamente. Agora, e quadrinhos... e audiobooks podem ser considerados leitura de valor, e como esses formatos podem contribuir para a formação de um leitor? Pronto. Eu sempre digo o seguinte, gente, o que é uma história? O que é uma história? É o primeiro passo. Porque gostar da literatura não é só gostar do que está escrito, é gostar de histórias. Então nós, os seres humanos, gostamos de história. Né? Eu gosto de brincar da questão da fofoca, gosto de brincar da questão das mídias, né? Que é sempre contando história. Os influencers hoje, eles vão falar da vida deles, vão falar, né? É uma história. Então, o que é história? É perceber que tem esses elementos, que tem alguma coisa diferente da minha vida, que tem os personagens, que tem algum conflito, que a gente chama de conflito, algo diferente. A gente chama de conflito, mas não necessariamente é uma briga.
pode ser uma crise interna, pode ser uma preocupação, né? Pode ser o dinossauro com pata de cavalo e rabo de galinha, né? Então, é alguma coisa diferente. Então, ele gosta... acabei fugindo repete a minha pergunta. Que é a questão dos audiobooks, dos quadrinhos, dos fanfics. Né? Pronto. Então, assim, eu tenho que ajudar o meu aluno a gostar, a entender, e aí eu vou carregando ele para esse ambiente da escrita, né? Não necessariamente precisa, é claro que a escola tem a obrigação de levar a escrita, porque é o nosso carro-chefe, porque é onde tem mais conhecimento acumulado. A oralidade, inclusive, tem sido perdida. Você quase não vê um idoso numa roda de conversa contando história para crianças. Né? Às vezes os idosos ficam juntos ali, né? Tem muitas vezes... E antes havia essa de o idoso, ele com aquele seu jeito de interpretar uma história, ele sentava, ia contando naturalmente e ia se formando aquela roda. Ele não chamava ninguém. Não chamava ninguém. Ele começava a contar para um. Ia aparecendo 2, 3, daqui a pouco. E tinha dias que se reuniam e ficavam esperando que ele saísse para sentar na calçada para começar a contar suas histórias. Pois é, eu sou lá da Prainha do Canto Verde também, tem uma casa lá, minha esposa é nativa de lá, e aí tem esse senhor que quando vai visita para lá, eles pedem, a gente queria ouvir a história né, porque aí ele vem e conta a história de quando ele foi pescar, que a canoa virou, e todo mundo fica vidrado. Então, e aos poucos, aí quando a criança começa a perceber, sentir necessidade, eu quero mais disso, aí ela vai enfrentar qualquer dificuldade que a escrita pode colocar. E aí tem uma pesquisa que colocaram uma pessoa lendo uma história e outra ouvindo a mesma história. Os elementos do cérebro que foram, né, movimentando ali, foram se interagindo, né, as emoções foram as mesmas. Então o efeito é mesmo. Né? Então, assim, temos que ter bem claro isso. Esse acesso à literatura, ele é mais rico com a escrita, mas não é só na escrita. Então, nós temos que nos apaixonar e ajudar as crianças a se apaixonar pelas histórias, e aí a gente vai mostrando para elas, olha, o dia pode estar acabando, não sei se você assistiu um filme chamado Depois de Amanhã, se não me engano, O Dia Depois de Amanhã, e que estava acabando o mundo, e havia uma menina que passou o filme todo querendo a série que ela assistia. E ela não estava nem aí se tinha avião caindo, se tinha zumbi, ela queria achar. E aí, no final do filme aparece. Ó, spoiler. No final do filme aparece ela assistindo o filme, sentindo paz. Né? E aí muita gente pode falar, mas isso é o vício nas mídias. É o vício pela história. Né? Então, assim, vai chegar um momento que as crianças, essas que estão sendo alfabetizadas, né, e letradas, pela essa convivência que nós podemos proporcionar, o professor não consegue sozinho, né? O professor é parte, mas está com 30 alunos, né? A comunidade, que a criança fala assim, essa história está muito simples. Né? Se você perguntar para várias pessoas que leram um livro e depois... O filme é muito ruim. O livro é maravilhoso, o livro é muito melhor, tem mais detalhes, ele não tem a limitação do orçamento para criar as coisas, para imaginar. É tanto que muitas vezes você está assistindo um filme ou uma série baseada em algum livro, esse título desse livro que eu acho que tem mais coisa. Exato. Com o personagem escolhido para representar a pessoa no filme. Não, mas esse personagem não imaginava ele assim. Ele né? imaginava de um jeito. Exato. Então a gente tem essa liberdade de, quando está lendo, co-criar. E a mídia, ela nos dá acesso a essas narrativas, mas a gente fica ali passivo. A gente só assiste, só consome. E quando eu estou lendo, não, eu recrio. Eu recrio as paisagens, eu recrio aquele espaço. Tanto que muitas vezes você até volta atrás para entender, porque quando você chega num ponto da história, você diz, não, está faltando alguma coisa. Isso. A fala de alguém que casou, né? Inclusive, só para finalizar, Glau, eu descobri, lá em 2018, 19, uma aluna minha falou assim, professor, eu falando que a gente precisava escrever, não só para o professor corrigir, mas pensar em publicar, né? Eu tô com uma editora aí que a gente está sempre organizando pequenos textos, a gente
une um grupo de pessoas, o William está sempre com a gente também, e cada um faz um texto ali, pode ser uma crônica, pode ser, a gente reúne, cada um dá uma quantidade, cada um recebe o seu livro, e pode pedir uma quantidade a mais, né? E aí uma aluna falou, professor, mas eu já faço isso no Wattpad. E aí eu entrei nesse Wattpad, e é um universo, é o fanfic que eles falam. Sim. Eles recriam a história do Homem-Aranha, recriam a continuidade, e está acontecendo. Então a gente precisa também tentar ler o que eles estão fazendo, como eles estão se comunicando, se organizando, porque às vezes a gente engessou muito o que a gente acha que é literatura, o que a gente acha que é de qualidade, mas eles também sabem o que é de qualidade e criam coisas de qualidade. Isso é uma forma de você se expressar de forma bem livre, bem à vontade, né? Estamos conversando aqui com o professor André Paes, professor do curso de Pedagogia da Unijaguaribe. Estamos tentando entender a questão do ler por obrigação ou prazer pela leitura. Para quem se identifica com esse desafio de formar leitores e transformar vidas por meio da educação, como o curso de Pedagogia da Unijaguaribe prepara profissionais para atuar nessa nova realidade? Porque hoje nós temos N ferramentas, não é mais aquela coisa limitada, né? Exatamente. E assim, nós estamos, por exemplo, agora eu estou com 2 turmas lá, uma de alfabetização e letramento e uma de literatura, né? O de literatura, eles vão pegar uma obra, alguma história que já tenha sido trabalhada na escola, e vão adaptar ela para o contexto local. Então, se fala do rio lá de Califórnia, eles falam, não, é o Rio Jaguaribe. Se fala do não sei o quê, eles vão adaptar e apresentar na escola, né? Então, é uma forma de encantar as crianças por aquela história, mas perceber. Vamos fazer livros em 3D, porque o livro isso é uma outra coluna, né? Disso que eu estou te falando do encantamento. O livro para a criança que ainda não sabe ler, né? Ele também tem que ser conquistado como um objeto simbólico. Por isso o livro 3D, por isso o livro que sai musiquinha, por isso o livro com capa mais colorido, né? Os atrativos, né? Os atrativos para a criança olhar para aquele objeto e falar, que objeto interessante, mesmo que ela não saiba ler também, ela já lê imagens, né? Então, é um processo que ela... Então, eu já estou trabalhando com as crianças, delas fazerem, com os alunos lá deles fazerem, já fizeram em outras turmas, os livros 3D, e fica maravilhoso. Assim, a gente pega, eu não pego para levar para casa, né? Porque eles mostram para mim que eles continuam fazendo outros trabalhos com esses livros, né? Então, assim, como você falou, eu particularmente gosto de sentir o cheiro do livro, de pegar o livro, né? Mas daí eu já tenho uma história com os livros. E a gente precisa criar essa relação da criança com os livros também, enquanto possível. E a pedagogia, ela vai desvendar tudo isso, né? Ela vai problematizar, e nós, pedagogos, somos aqueles que primeiro vamos dar os primeiros passos das crianças nesse mundo, nesse universo, né? Então, ela chega com alguns conhecimentos de mundo lá, com 3, 4 anos, e a gente começa a mostrar para elas que o mundo é muito maior. E a literatura ajuda demais isso, né? Muito se fala que a filosofia é a mãe de tudo. E aí eu tenho dito que não, é a literatura, que é a mãe, agora é vó, porque ela não é aquela mãe que só pariu e deixou, é aquela avó que continua auxiliando, porque você consegue ensinar geografia com literatura, artes com literatura, você consegue ensinar tudo. Verdade. Muito obrigado, professor. Foi uma aula que você deu para nós hoje aqui, através do programa Passando Geral, e a gente espera mais vezes, né, continuar contribuindo, porque é sempre um despertar. Né? Sim, com certeza. Valeu, um grande abraço. E um abraço a todos que fazem Leão de Jaguaribe. Muito obrigado, valeu. Conversamos então com o professor André Paes, professor do curso de Pedagogia da Unijaguaribe, enriquecendo ainda mais nosso conteúdo do programa de hoje. A gente faz um intervalo rápido, já eu vou falar de 2 eventos. Um deles foi a reunião, um encontro aqui em Aracati, da Azul